Estamos de volta e o Bom Dia continua atento à bancada capixaba em Brasília. Todos os parlamentares serão convidados para falar o que pensam e como vão votar em projetos importantes que mexem com a nossa vida. Previdência, corte de gastos, leis para combater o crime. Hoje quem participa é o deputado Josias da Vitória, que está no seu primeiro mandato, se eu não me engano, primeiro mandato na Câmara Federal em Brasília. Obrigado por ter vindo, bom dia, viu? Bom dia, Roger, bom dia, Tati, bom dia capixaba. Deputado, apesar de ser o seu primeiro mandato, você deve ter conhecimento de quanto custa um parlamentar hoje no país. Um levantamento feito recentemente mostra que nos últimos 10 anos, os parlamentares custaram cerca de 2,8 bilhões para o país, quase 3 bilhões de reais em 10 anos. Isso com alimentação, combustível, fretagem de aeronaves. O senhor acha que esse ajuste fiscal, esse corte de gastos que o país tem que fazer hoje para sair de uma recessão, sair de uma crise, poderia começar pelos próprios parlamentares, com cortes de alguns benefícios que às vezes custam caro para o país? Olha, Roger, o parlamento no mundo é caro e no Brasil também não é diferente. O custo é alto e os cortes eles já começam até pela cobrança da sociedade. Então, naturalmente, assim, acho que é o dever de casa de todo agente público a se fazer em todas as instituições, inclusive no parlamento. Chegou pergunta aqui para a gente já sobre essa questão do gasto, com o parlamento. O senhor acha justo, pergunta aqui o Marcelo, o senhor acha justo usar dinheiro dos impostos pagos pela população para pagar plano de saúde para os parlamentares, enquanto a população sequer consegue um atendimento na rede pública? O Brasil precisa melhorar, é um dever constitucional entregar saúde aos nossos brasileiros. No caso do parlamento, da Câmara, não existe plano de saúde para os parlamentares. Existe no Senado e em outros parlamentos. Agora, o senhor disse que concorda, sim, com o corte de gastos, concorda que o parlamento ele é caro para o Brasil. Agora, o senhor pensa, de alguma forma, em apresentar algum tipo de projeto que reduza esses benefícios, que já faça esse ajuste fiscal, esse corte, já em benefícios dos parlamentares? Por exemplo, um parlamentar ele pode se aposentar com um salário integral, se ele ficar num mandato de 33 anos, e se aposentar com um salário integral aí acima de R$30 mil. O brasileiro, em média, trabalha 35 anos e se aposenta com um teto aí de pouco mais de R$5 mil. Não, o senhor acha que, o senhor pensa em propor, de repente, já na Previdência e na reforma, algum tipo de mudança na Previdência do político, do parlamentar? É bom estarmos aqui na TV Gazeta até para explicar melhor. Hoje não há necessidade, porque a partir da próxima legislatura, as pessoas vão se aposentar no regime geral. O parlamentar vai ter o teto máximo de R$ 5.800. E para ele ter aposentadoria integral, a partir de agora, ele tem que ter 33 anos de serviço parlamentar. No meu caso, por exemplo, eu optei em não estar no regime da Previdência da Câmara. Estarei no regime geral, ou melhor, na Previdência dos nossos servidores militares, que eu sou militar. Mas você atinge hoje 33 anos, praticamente assim, muitos poucos vão conseguir fazer isso. E a regra é que daqui para frente ninguém mais se aposenta pela Previdência dos parlamentares, porque já muda nessa PEC, acho que com o apoio da maioria da casa como o meu. O senhor defende, então, o texto atual da Previdência? Defendo, é necessário que nós possamos aprová-lo, mas é lógico que nós precisamos avançar muito no texto. Tem muitos pontos ali que são injustos para a sociedade e nós precisamos melhorar. Quais pontos, deputado? Olha, por exemplo, nós temos que separar a previdência privada da assistência. Tem muitas pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos, principalmente que ganham um salário mínimo, que elas não conseguem manter um tempo de serviço e pagar sua previdência. Se for contabilizar o tempo de trabalho delas, elas vão passar muito mais do que os 65 anos. E o mínimo, o salário mínimo, ele passa a ser pago com 65 anos de idade, que é o BPC, o benefício da Previdência Continuada, e a proposta é mudar pagando R$400 para quem tem 60 anos. Essa pessoa, ela teria que ter 70 anos para começar a receber um salário mínimo. Então, esse ponto já é passivo entre os parlamentares, com o meu apoio do meu partido, assim como também os trabalhadores rurais, que hoje eles apresentam 6 anos de declaração de trabalho como trabalhador rural, que é a grande maioria dos nossos trabalhadores no Brasil, no interior principalmente, e agora eles teriam que ter comprovação de 20 anos. Então, esse texto já deve ser mudado. Isso não dá para que no Brasil nós possamos votar uma proposta dessa forma e nós devemos ter isso retirado do texto já num consenso com o governo federal, assinado pelo meu partido, inclusive.
Agora, de toda forma, o senhor ou o seu grupo político pensa em apresentar mais projetos que possam cortar um pouco dos gastos do parlamento para torná-lo menos caro aqui no país? Tem muitas pessoas que chegam no parlamento e fazem muitos desses projetos, né? E alguns fazem esses projetos e também não se adequam a eles quando não se volta. Acho que fazer o projeto é importante, mas o mais importante é as pessoas atuarem e fazer entregas para o Brasil. Tem que trabalhar e fazer com que o Brasil possa ter o seu representante melhorando a qualidade de vida dele. E se ele puder, ele faça a sua economia, como nós fazemos, né, em vários pontos. O senhor faz economia? Nós fazemos, por exemplo, assim, o parlamentar ele tem o direito de fazer a sua prestação de contas de toda a sua alimentação. Eu não fiz nenhum e pretendo não fazer. O senhor tem quantos assessores, deputado? O total que um parlamentar federal pode ter são 25. Eu tenho 19. 19. O senhor acha que não é necessário? Não precisa ter 25 assessores? Acho que poderia ser Olha, menor depende. o número de assessores? Depende, porque pode ser que 25 seja muito para alguns, mas pode ser que seja pouco para outros. Depende do que ele trabalha e do que ele entrega para a sociedade. E o cidadão, ele acompanha bastante isso. Agora, tem uma pergunta aqui interessante, o senhor que é da área militar, o senhor que é militar. O William Almeida, ele pergunta o seguinte, ele queria saber a sua opinião sobre a nova lei que muda aí as regras para o porte de armas, que agora passa a ser um pouco mais fácil, digamos assim, para alguns profissionais conseguir o porte de armas. Como que o senhor avalia essa mudança, essa questão? É importante nós discutirmos com a sociedade, porque existem, assim, algumas informações que elas precisam ser explicadas. Aquele que tem mal intenção, o bandido, ele não vai fazer um porte de arma. E muito menos ele vai registrar a sua arma, porque o registro de uma arma é onde você vai alcançar a identidade da pessoa que praticou o crime. Quem quer praticar um crime não compra uma arma registrada. E quem vai praticar o crime, muito menos ele vai ter um porte, porque são todos elementos que a polícia vai ter facilidade de identificar esse crime. O cidadão de bem hoje, ele tem muita dificuldade para comprar sua arma e ter na sua propriedade. Isso, ele ter uma arma registrada e ele ter um porte de arma, na sua casa, por exemplo, ele ter a sua arma, já é um fator inibitório para o bandido entrar à sua propriedade, entrar à sua casa. Então eu apoio, até por conhecimento, até pela minha história de 28 anos como profissional de segurança pública, eu vejo que o Brasil, isso não é o fator que vai aumentar índice de criminalidade. Eu acredito que vai inibir... É isso que eu ia perguntar. Quem critica o projeto alega que isso pode aumentar a violência, que armas regulares, armas legalizadas poderão um dia parar na mão de bandidos. Como é que o senhor rebate argumentos desse tipo? Não tem necessidade dessas armas regulares para a mão dos bandidos hoje, porque eles já têm armas demais e de grosso calibre e em potencial com muita facilidade de adentrar o Brasil. O que nós precisamos é que o Estado possa preservar a sociedade, dando condições de encontrar esses traficantes e colocando na cadeia, que é o que precisa. A força policial precisa, nós precisamos ter mais equipamentos, mais aparelhamentos e mais eficiência. É isso que o Estado deve ao cidadão, não é com portes e registros que nós vamos aumentar a criminalidade. Eu acredito que vai diminuir e muito. Deputado, estão chegando perguntas aqui para o senhor pelo nosso aplicativo, mensagens também, ainda sobre reforma da Previdência, reforma da tributária, pautas importantes que estão no Congresso. A gente observa aí que muitos estados estão com problemas gravíssimos para pagar seus aposentados, né? O valor gasto com o pagamento de aposentadoria é muito alto. Isso pesa no orçamento dos estados. Como é que o senhor avalia essa questão? Tati, a reforma da Previdência, ela tem muitos pontos importantes. Um deles é juntar todas as regras, todas as leis que existem nessa PEC 06, que é a proposta de emenda constitucional à Previdência. Mas também ela não vai permitir que os estados, né, os municípios, parcelem em 180 meses, como antes, a dívida com a Previdência, no máximo 60. E um ponto importante que nós precisamos avançar e não permitir nessa PEC é que nós estamos permitindo nela a previdência privada, você ter título de capital, ou melhor, instituições financeiras que possam você fazer o depósito da sua previdência. Isso não funcionou. Tem um estudo da Organização Internacional do Trabalho que dos 30 países de 1981 a 2014, praticamente todos ficaram insolventes depois de 2008 com a crise mundial. Agora é hora do Brasil também acompanhar a globalização e não permitir isso. Hoje, o Brasil precisa cumprir o seu passivo, né? O governo federal tem mais de 200 bilhões de passivo da Previdência. Então, a gente precisa explicar para o cidadão
que tem que se fazer essa reforma, porque senão daqui a um tempo os nossos filhos, os nossos netos não vão ter recursos para poder receber a sua previdência. Então essa reforma é necessária, ela precisa ter avanços e nós precisamos dar conta daquilo que é para o futuro da gente. Outro ponto questionado aqui é sobre os altíssimos salários pagos a servidores públicos depois de aposentados. O senhor já falou aqui no Congresso que hoje é preciso se trabalhar 33 anos, não é isso? O parlamentar. Isso no caso do parlamentar. Mas a gente sabe que há muitos outros poderes, né, mas onde também há aposentadoria. Quem fez a pergunta, ele está correto em salários altos, porque foram acumulados no decorrer do tempo. Hoje não mais, porque você entra no regime geral da Previdência. E você tem que ter o tempo também de contribuição. E essa contribuição, fazendo justiça, quem contribuiu com mais, ele pagou para receber esse salário, mas ele consegue se aposentar com um teto muito maior que qualquer outro brasileiro que se aposenta e se conseguir chegar ao teto, é um teto máximo de R$5.000 e poucos. Há uma diferença muito grande. Hoje não mais, até porque ele vai ter uma proporcionalidade em relação ao regime geral. No caso da Previdência da Câmara, que é anunciado por todos, que é um salário médio de R$29.000, o que nós temos que falar também é que lá são 4.000 pessoas que estão nesse salário. É muito alto o salário individual, que ele contribuiu, por exemplo, essa pessoa contribuiu com 50 vezes mais do que contribui um servidor assalariado, ou alguém, um profissional assalariado. Mas ele recebe 25 vezes, então ele recebe a metade do valor que ele contribuiu. Isso não é justo proporcionalmente aos assalariados do país. Sim. Mas isso representa um percentual muito pequeno, 4.000 pessoas, ao que o Brasil, ao que o governo federal tem que fazer de dever de casa para que nós possamos ter um país solvente, para que nós possamos que todos possam ascender. Então, hoje já não mais, né, as pessoas optam pela previdência privada ou estarão no regime geral a partir de 2013. Uma concentração de privilégios na mão de poucos. Na verdade, porque, lembrando, o privilégio que a gente fala é porque é pago pela população, mas foi pago corrigido. Pelos impostos da população. A gente tem que aqui aproveitar e justificar para eles, que não é o caso de agora, hoje todos que entram aposentam no teto a partir de 2013. Não tem mais esse salário. Que já foi feita uma correção pelo parlamento anterior, pelas legislaturas anteriores. Só que é um direito que eles adquiriram lá atrás, que direito adquirido, as regras permanecem. Mas você concorda com esse direito? Você não tem como discordar de uma lei que está posse do direito adquirido. Mas é possível mudar uma lei. Já está mudada. Nós não precisamos agora. Foi mudado desde 2013. Eles aposentam hoje pelo regime geral, com teto de 5.800, aqueles que adentraram depois de 2013. E os outros proporcionalmente. Lei, né, a gente muda, mas os direitos adquiridos de quem já está na aposentadoria, você não consegue fazer essa mudança. Então é necessário nós sermos justos e claros para o cidadão não ter confusão. Porque essa proposta de emenda constitucional, existem vários discursos emocionados que confundem o cidadão. Acho que o mais importante de um parlamentar que representa o povo é encarar esse tema, que é um tema complexo, é um tema antipático, mais fácil é você ficar do lado do cidadão, mas em determinado momento o cidadão precisa de informação clara. A gente precisa falar para o povo brasileiro que 82% da Previdência está entre os assalariados de 2 salários mínimos. E aquele que recebe um salário mínimo são 68% do total do povo brasileiro. Isso é preciso esclarecer. Eles precisam passar pela reforma da Previdência? Se alguém falar que não, está mentindo. Porque o Brasil não vai ter possibilidade daqui a um tempo de pagar essas pessoas, porque não vai ter recursos para isso. Vai mudar o salário? Não pode. Eu defendo que não, voto contrário. Mas precisa mudar o tempo. Porque a cada momento o Brasil, as pessoas envelhecem mais e vivem mais tempo. Tá certo. Já agradeço aqui então ao deputado Josias da Vitória, obrigado, ou da Vitória, como é mais conhecido. Obrigado mais uma vez. Bom dia. Obrigado, Roger. Obrigado, Tati. Obrigado, nosso cidadão capixaba. Obrigada, viu, deputado? Bom trabalho lá em Brasília. Obrigado.